Olá, paz seja contigo. Hoje eu trago uma mensagem, uma pregação, uma palavra vindo da parte de Deus, falando sobre o agir de Deus, sobre o trabalhar de Deus, onde Deus é Pai que não esquece de nenhum dos seus filhos, que Deus também tem promessas na vida de cada um de nós, Deus tem promessas sobre a sua vida. E também nós somos herdeiros. Herdeiros de quem? Herdeiros de Deus, herdeiros das promessas de Deus que estão na Bíblia para você, para nós, para todos nós, aqueles que têm o Senhor como Senhor nas nossas vidas, aquele que tem Jesus como Senhor nas nossas vidas. E hoje eu gostaria de estar falando sobre Mefibosete, sobre um pouco da história da vida de Mefibosete. Mas antes de estar lendo, meditando na palavra para você, neste momento eu gostaria de dizer para você, te ensinar, você que não conhece a história da vida de Mefibosete, eu vou falar quem era Mefibosete. Mefibosete, ele era uma criança de 5 anos de idade, quando chegou a notícia que o seu pai Jonatas e seu avô, o rei Saul, tinha morrido na guerra. E ali a palavra de Deus fala que a sua ama, a sua babá, ela ficou desesperada e pegou Mefibosete e fugiu e levou Mefibosete para a cidade de Lodebar. E frisando, Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. E naquele desespero, a sua ama deixa ele cair pelo caminho e ele fica manco, ele fica coxo. E eles foram para Lodebar. E veja o que está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, onde fala sobre a vida de Mefibosete. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele diz: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão e coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Somente até aqui. Aqui conta a história sobre Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Só que eles morreram na guerra
E aqui ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. E para quem conhece a história e para quem também não conhece, Lodebar significa uma cidade de ninguém, uma cidade sem água, uma cidade de pobreza, uma cidade de escassez de recursos naturais, uma cidade de pessoas esquecidas pela sociedade. Veja bem, um homem que era neto de um rei, de repente ele, sem a sua vontade, melhor dizendo, Mefibosete não escolheu ser levado para uma cidade de pobreza, de escassez, de falta de recursos naturais, a qual a sua palavra diz, o seu significado diz que é uma terra de ninguém, uma cidade sem água, sem pasto, uma cidade aonde ela era esquecida, aonde as pessoas daquela cidade eram esquecidas, eram pobres porque não tinham recursos. Era uma cidade que ninguém valorizava aquela cidade. E aqui um dia o rei Davi fala: resta porventura alguém da casa de Saul ou da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Então alguém fala: existe um servo da casa de Saul, a qual o nome dele é Ziba. E mandaram chamar a Ziba, e Ziba chega ali e o rei pergunta: porventura não existe alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus? Veja bem, Deus estava usando o rei Davi para usar com a bondade de Deus para alguém da casa de Saul. E ali aquele servo de Saul que vivia na casa de Saul lembra: existe um filho chamado Mefibosete. E ali começa a mudança e a transformação na vida de Mefibosete. Porque enquanto ele estava lá na casa onde ele morava, na cidade de Lodebar, ele era esquecido, ele não era notado, mesmo sendo o neto de um rei, o rei Saul, ninguém lembrava mais. Mefibosete, ele estava esquecido, longe. Mas deixa eu te ensinar uma coisa neste momento. Muitas das vezes a vida te leva a lugares que você não queria ir, que você não queria passar. Porque se fosse para Mefibosete escolher ir para uma terra distante, uma terra de ninguém, uma terra que era pobre, escassa em recursos naturais, ele não queria ir. Mas não foi escolha dele ir para aquele local. Mas o que nós podemos aprender aqui é o seguinte: muitas das vezes a vida, as circunstâncias nos levam para lugares que nós não queremos, que nós não escolhemos. Mas Deus, independente da onde nós vamos, para onde nós vamos, e a circunstância que nós passamos, Ele continua lembrando de cada um de nós, Ele continua nos conhecendo, Ele continua com seu amor, com as suas promessas sobre a nossa vida. E isso aconteceu com Mefibosete. Então ali o rei pergunta para Ziba: aonde ele está? Aí Ziba fala assim: ele está lá em Lodebar. E manda chamar Mefibosete. E Mefibosete vem, se prostra diante do rei Davi. E o rei pergunta quem ele é, ele se apresenta ao rei e fala que tudo que era do seu avô, do rei Saul, ele ia restituir tudo para Mefibosete. Mefibosete, ele então se prostra diante do rei e fala assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete, ele considerava
ele se considerava como um cão morto. Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés, ele caiu, teve um acidente e caiu, ficou coxo. Ele era alguém esquecido da sociedade. Vivia numa cidade, uma terra de ninguém, de pobreza, de escassez. Ele mesmo se considerava um cão morto. Só que um dia Deus lembrou de Mefibosete e usou o rei Davi para usar da bondade, não do próprio rei, mas da bondade do Senhor, a bondade de Deus para com Mefibosete. E Deus também pode fazer da mesma forma com você. Independente de quem nós somos, de quem você é, nós passamos muitas coisas na nossa vida. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Ele era neto do rei. E mesmo assim ele passou por todas aquelas coisas. Ele foi largado, ele foi abandonado. Só que um dia Deus entrou na história de Mefibosete e usou o rei Davi para com a bondade, para trazer para o herdeiro. Mefibosete, ele era herdeiro do seu avô, do rei Saul. E você também é herdeiro de Deus. Aqui na palavra de Deus tem várias e várias promessas para você. Mas muitas das vezes nós esquecemos das promessas, nós esquecemos que nós somos herdeiros de Deus, das promessas de Deus, e pensamos que estamos esquecidos, que as circunstâncias da vida nos levam para lugares que não queremos, que não escolhemos, independente de quem você é, de quem nós sejamos. A vida tem dessas coisas. Mas Deus nunca se esquece, porque a própria palavra fala, ainda que uma mãe que amamenta seu filho, que dá de mamar para o seu filho, viesse a esquecer, Deus todavia não esquece dos seus. Um dia Deus mudou a situação de Mefibosete. Ele usou Davi, o rei Davi, e ali a palavra de Deus fala que o rei Davi deu para Mefibosete todas as terras, tudo que pertencia ao rei Saul foi entregue para Mefibosete. Veja bem, uma pessoa que era pobre, que era miserável, que era um aleijado, que sofria. Eu fico pensando, imaginando o que Mefibosete passou naquela cidade. Quanto sofrimento Mefibosete encarou naquela cidade de Lodebar, uma terra de ninguém, uma terra de escassez, de pobreza, mesmo sendo neto do rei. Só que um dia Deus honrou a Mefibosete e se lembrou de Mefibosete e mudou a situação, a cena, o quadro da vida daquele homem. E Deus também pode fazer isso na sua vida. E o rei fala assim: a partir de hoje você comerá pão todos os dias na minha mesa. E Mefibosete comeu pão todos os dias na mesa do rei, juntamente com os filhos do rei Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Deus tem esse poder de tirar a pessoa de um local, de uma situação, de um problema que muitas das vezes não foi ele que provocou. Não foi Mefibosete que provocou aquela situação de escassez, de pobreza na vida dele durante 20 anos. Aproximadamente 20 anos Mefibosete passou naquela cidade de Lodebar. E quando ele saiu levado pela sua ama, pela sua babá, ele tinha apenas 5 anos. Mas só que ele não ficou esquecido. Um dia Deus fez com que Davi lembrasse, perguntasse se ainda existia alguém da casa de Saul para que usasse da bondade, para que usasse da bondade de Deus para com aquela pessoa. E ali Ziba, chamado pelo rei, falou: ainda há um filho de Jonatas, que é rei do rei Saul, que é neto do rei Saul, e mandou chamar. E ali Deus mudou a história de Mefibosete.
o Senhor também tem o poder de mudar também a sua história, a sua vida. Alguém que se considerava como um cão morto, algo que saiu da sua própria boca, onde ele mesmo fala: quem sou eu, que sou como um cão morto? E Davi entregou tudo que era do seu avô para Mefibosete. Deus tem o poder de tirar a pessoa da pobreza, da miséria, da escassez, do vício, das perseguições, das adversidades, dos problemas e colocar ele na mesa do rei. Fazer com que ele se assente na mesa do rei e coma pão na mesa do rei. Aquele que era pobre, esquecido, aquele que vivia numa cidade de uma terra de ninguém, onde não tinha recursos naturais, o Senhor trouxe ele. Agora veja bem, como que ficou a vida de Mefibosete, um homem rico, porque tudo aquilo que era do rei, seu avô, passou para Mefibosete. E é esse Deus a qual eu tenho pregado a sua palavra. É este Deus a qual eu tenho levado fé e esperança para a sua vida. Independente da sua situação, preste bastante atenção. Ouça bem o que a palavra e que o Espírito Santo está dizendo para você neste momento. Independente de quem você é, independente das situações que você viva, que você está passando na sua vida, há um Deus que é Pai. Há um Deus de promessas. Há um Deus que não esquece dos seus. Há um Deus que restitui, porque Deus restituiu na vida de Mefibosete tudo aquilo que era do rei Saul. E Deus, a todo tempo, não esquece de você. E que você venha entender que o Senhor tem cuidado de você a todo momento. E que você venha voltar a sua vida, o seu coração, a sua mente para a palavra de Deus, para a presença do Senhor. Deus mudou a história daquele homem e ele também tem o poder de mudar a sua história. Você não está esquecido. Você não está abandonado, mesmo que você passe por períodos, por circunstâncias que você não queria, que você não escolheu, que você não teve culpa daquilo na sua vida. O Senhor é poderoso para honrar você no momento certo, na hora certa. Deus é contigo a todo momento. Deus abençoa grandemente a sua vida, a sua casa. Compartilhe essa palavra. Me ajude a compartilhar a palavra que não é minha, a palavra é do Senhor. Quantas pessoas estão precisando ouvir cada vez mais, ouvir a palavra de Deus, encontrar forças, esperança no Senhor, na palavra do Senhor. Quantas pessoas estão sedentas, precisando da palavra de Deus, que tem um poder grandioso na vida de todos nós. Compartilhe essa palavra, deixe o seu like. Você que já me acompanha nas redes sociais, compartilhe essa palavra. Você que me acompanha pelo canal no YouTube, se inscreve no canal, compartilhe a palavra. Não custa nada, basta que você queira levar a palavra de Deus, ser um canal de Deus na vida de outras pessoas. Deus abençoa grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus.